Perfeito. Sejam todos bem-vindos a esta nossa primeira apresentação como Hupipesti aos conversatórios. Nós temos 8 anos de experiência fazendo conversatórios de a mão com o sistema Hupipesti. E a maioria de todos os conversatórios que temos ficam no espanhol. Estamos trabalhando agora em fazer o processo do subtitulado ao português. E agora, para nesta primeira apresentação oficial do Conversatórios, temos muito agrado de contar com a participação do Carlos Patriota. Carlos é um engenheiro com muitos anos de experiência, tanto como controlador de pragas como capacitador. Por favor, Carlos, é um gosto muito grande poder ter a você aqui explicando, dando dicas, compartilhando experiências e tudo demais. Por favor, Carlos, esta sala no Zoom é toda de você. É, Boa noite a todos. Agradecer ao Fred, que também tem uma parcela importante, né, no segmento, através de disponibilizar ferramentas que possam ajudar a melhorar e alavancar o negócio. E agradecer pelo convite da RUPPest para que pudéssemos compartilhar de um tema que eu gosto, né? Que é falar do controle integrado de pragas e, por consequência, o que se exige, o que se espera de um controle integrado de pragas, ou de um MIP, manejo integrado de pragas, né, na modalidade de um relatório que faça frente à fiscalizações de todos os órgãos e também de todos os critérios de auditoria. A proposta do tema é um tema empolgante, né? Que é relatórios inteligentes que vendem. Sim, se eu tenho um bom relatório, se eu tenho uma boa entrega, não só do relatório, porque o relatório é um resultado final, mas de todo esse processo, toda essa esteira de documentos que vai culminar em um bom relatório, é claro que isso aí eu terei mais facilidade de vender o meu serviço. Então, a nossa proposta aqui é como diferenciar a sua empresa de controle de pragas e aumentar a retenção de clientes com uma comunicação técnica de alto valor, né? Então, hoje, Fred, e eu costumo sempre falar, tem aqui alguns colegas, Danilo e, né, outros amigos, né? Antigamente, só há 30 anos atrás, falávamos que nós tínhamos um problema que era o Zé Bombinha, né? Que seria aquele profissional não qualificado, né? Que era uma ameaça para o segmento. Hoje, o nosso concorrente são multinacionais, são gigantes, né? Com um merchandising muito grande, e nós, né, de qualquer parte do mundo, vamos ter que nos esforçar para ter competitividade com essas grandes companhias. Então, estratégia comercial, né, voltada exclusivamente para o controle de pragas urbanas. E nessa noite nós estamos aqui, né, essa apresentação pela RUPPest, a UniExperts, que é a nossa escola de cursos e treinamentos, e pela PestMix, né, que tem procurado ajudar empresas para fazer frente justamente a essa competitividade. A PestMix é uma rede de empresas de controle de pragas. Vamos avançar. Bom, é, acho que Danilo, nosso colega lá da Spray, já nos conhece, Fred já também. Aos que vão nos acompanhar e essa apresentação ficará gravada, uma rápida apresentação. Eu sou diretor e responsável técnico da Exalar Controle de Pragas Urbanas aqui em Alagoas, no Brasil. Sou diretor da UniExperts Cursos e Treinamentos e fundador e diretor da Pest Mix International, que é uma rede hoje aqui com mais de 30 empresas. E Fred, iniciamos em 2021, inclusive com a proposta inicial
com colegas de alguns países, né, México até República Dominicana. Nós temos a formação superior em agronomia, direito, ciências biológicas, química e gestão ambiental, há algumas pós-graduações, e eu destaco o MBA em Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos, qual, modéstia à parte, me especializei. Tenho MBA em Liderança e Desenvolvimento de Pessoas, Engenharia e Segurança do Trabalho, Engenharia Ambiental e Sanitária, Vigilância Sanitária e Controle dos Alimentos, docência do ensino superior, formação técnica em Química Industrial, foi a minha primeira formação técnica em 1989, também técnico em Segurança do Trabalho e algumas especialidades, todas voltadas para controle integrado de pragas na cadeia produtiva de alimentos, onde ministro cursos, né, em todas as partes. Também uma expertise na praga de grãos armazenados. Também sou especialista no APPCC, que é Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Sou consultor de alimentos na área de produtos de origem animal, consultor de alimentos na área de fast food, consultor na área de controle de pragas urbanas, ajudando a muitos profissionais do Brasil inteiro e de alguns países. Sou auditor da qualidade, palestrante, professor no curso de consultor de alimentos, professor de seminário teológico e agora em abril estaremos batendo 34 anos de experiência no controle de pragas urbanas e gestão de negócios. E o que é que eu pretendo compartilhar com vocês, né? É, primeiro, vamos trabalhar o problema, porque os relatórios genéricos prejudicam sua empresa e afastam clientes. Dois, o impacto, como relatórios inteligentes aumentam a retenção e o ticket médio. Nós também vamos abordar aqui o quê? Perdão, estou vendo aqui. O diferencial, né? Um posicionamento competitivo, e nós vamos apresentar exemplos práticos, né, da vida, e eu gosto muito porque eu apresento sempre os meus exemplos, né? E a implementação, como colocar em prática de forma viável e com um ROI comprovado, ou seja, um retorno que vale a pena de tudo aquilo que a gente vai tratar aqui nessa noite. E, por fim, os próximos passos, né? De posse disso que a gente está compartilhando aqui, o que é que você pode fazer para, de fato, se não utiliza essa modalidade de relatório inteligentes, você começar com esse conteúdo, pelo menos como um ponto de partida. E aí a gente parte do princípio do diagnóstico. É, e o que é importante nós sabermos? Relatórios genéricos não vendem, é uma realidade, né? A maioria das empresas de controle de pragas ainda entrega ao cliente um laudo padronizado. Isso é muito comum, Fred, nos grupos que temos aqui, né? Inclusive, eu participo também de muitos grupos, né? Principalmente de língua espanhola, é, pedindo documentos, modelos, né? Modelo de laudo, modelo disso. Então, a gente percebe que há algumas empresas não têm a sua identidade, não têm aquilo que ela produziu, né? Com campos preenchidos à mão, muitas vezes, ou em formulário impresso de forma simples. Isso parte não só do relatório, mas até de uma simples proposta. Para o cliente, esse documento parece apenas mais um papel, sem valor percebido, sem diferenciação, né? Sem evidências visuais. Clientes não conseguem ver o que foi feito ou onde foi feito. Uma linguagem técnica inacessível, uma terminologia que o cliente não entende e aí gera desconfiança, sem histórico comparativo, né? Então, se eu não trabalho bem um relatório, é impossível demonstrar a própria evolução do meu serviço ao longo do tempo, né? Então, eu fico Aí, sem Carlos, ferramentas. eu quero fazer um Sim, comentário que eu posso ver em outros mercados de Latinoamérica. O último extracto de su texto de sin valor percibido o sin diferenciación por parte del cliente, ese es un punto.
um ponto muito importante, porque usualmente quando os donos das empresas de controle de pragas expressam que esse é um negócio de eleição por custos, que todos os clientes sempre eligem ao provedor mais econômico ou de preço mais baixo. E isso não é certo, não é uma realidade. Isso acontece porque o cliente não está percebendo qual é um diferenciador importante de você ou outra empresa de controle de pragas. E um claro exemplo é quando você apresenta o mesmo relatório, o mesmo laudo padrão a todos os clientes, né? É como ir a uma tienda de roupa e comprar em um solo cor, uma sola talla, né? Perfeito. Uhum. E a gente tem isso aqui, em realidade do mercado, né? Eu tenho essa estatística aqui, que 73% dos clientes corporativos afirmam que a qualidade da comunicação técnica influencia diretamente sua decisão de renovar contrato com o prestador de serviços, né? E assim, Fred, o que mais chega para nós são, hoje mesmo, eu fiz alguns atendimentos, ontem também, né, de profissionais que desejam e até foram procurados por alguns clientes de ticket elevado, mas eles nem sabem o que eles estão sendo exigido. Ele pega uma relação de coisas que para nós do dia a dia é básica, é trivial, ele acha que aquilo é coisa do outro mundo, né? E justamente isso vai interferir. O cliente de alto padrão, ele já vai sentir ali uma fragilidade a partir do momento que você passa 2, 3, 4 dias para entregar documentos que já são básicos, que você já deve ter de prontidão, então isso já vai interferindo, né? E nós temos aqui o impacto real na retenção de clientes. Empresas que adotam relatórios técnicos estruturados e visuais registram resultados expressivos em retenção e crescimento de receita. Os números abaixo refletem os benchmarks do setor de serviços técnicos na modalidade B2B no Brasil. Dados reais. 65, 68% maior retenção, aumento médio na taxa de renovação de contratos com comunicação técnica profissional. Veja, isso é muito importante, tá? Um ticket médio elevado, empresas com relatórios inteligentes cobram em média 2,4 mais pelo mesmo serviço. É isso que a gente trabalha. Nós temos aqui nos acompanhando o Danilo, né? Que sua empresa é filiada à Pessimix, e é isso que a gente trabalha para a empresa escalar, né? 81% satisfação do cliente. Dos clientes que recebem laudos detalhados, afirmam confiar mais no prestador de serviço, muito importante. E 47% indicações, mais indicações geradas por clientes que recebem relatórios de qualidade. Ou seja, eu tenho um processo de captação orgânico, natural, né? 47% de incremento, né, que vem apenas por indicação, isso é muito, quase 50%, né? E tudo isso a partir do momento que você estrutura a sua apresentação documental. E aí, Também seu allí, diferencial, Carlos, perdona a interrupção, também allí sim, lembremos que é muito mais barato vender a um cliente que você já conhece a você que sair ao mercado a buscar um cliente novo. Sempre vai ficar mais barato vender ao mesmo cliente de maneira recorrente. Uhum. perfeito, 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 perfeito. E aí, Fred, é algo muito interessante. E muitas vezes nós temos um cliente e achamos que ali está estagnado, parado, eu não posso ter mais daquele cliente, e esse é um grande engano, né? Porque o cliente, você tem como gerar estratégias, né? De elevar o seu ticket, né? E aí seria um tema para uma outra abordagem, como você pode, de um simples contrato, tá? Em valores numéricos, por exemplo, de 3.000,
você levar isso para 4, para 5, né, com entregas, né? Bom, em um mercado onde preço é o principal critério, aquilo que você já tinha abordado antes, né, um critério de decisão, o relatório inteligente transforma a sua empresa de uma simples commodity, né, em um parceiro técnico, estratégico, que é, na verdade, eu sou auditor da qualidade, né, participo acho que de uns mais de 10 grupos de auditor da qualidade do Brasil inteiro e até de alguns países. É tudo que o auditor da qualidade quer da indústria de alimentos é um parceiro estratégico para o controle de pragas, que é um gargalo, que é um problema para eles, né? Clientes que recebem documentação de alto valor percebem o serviço como superior. Isso é importante, independente do preço. E aí eu posso falar com propriedade, né, que nós fechamos contratos valores em cima de todos que estão competindo conosco, pela nossa entrega, pela autoridade que alcançamos, né, através de uma documentação que atende plenamente ao cliente. E aí a gente vai abordar o quê? Empresa com relatório inteligente. Entrega evidências, histórico, análise de risco e recomendações. O cliente enxerga valor, renova e indica. Ou seja, você retém esse cliente e esse cliente gera lead para você. Isso é real. Empresa com relatório genérico entrega um papel preenchido, muitas vezes cópia, né, do que ele andou peregrinando e pedindo, ele não tem nem o cuidado de adequar, né? O cliente questiona o preço, compara com concorrentes e cancela na renovação, né? É o que nós vivemos aqui no nosso dia a dia, tá? E aí a gente vai para alguns exemplos práticos. Controle urbano e a área que eu me identifico e gosto, a indústria alimentícia. Mas aqui eu abordei os dois campos que uma empresa de controle de pragas ela tem como um universo de atuação. O controle urbano, vamos citar aqui condomínios e comércio em geral. Aí você tem o quê? Você pode apresentar um relatório com um mapa do imóvel, indicando pontos de infestação, fotos das evidências encontradas, né? A gente parte sempre do princípio de uma boa inspeção, produtos utilizados, as suas fichas técnicas, eu falo sempre isso, tá? E pouca gente aplica. Você pegou um serviço no condomínio, então você fazer ali o seu dossiê com as hoje FDS, ficha de dados de segurança, as fichas técnicas, deixar isso, entregar na administradora, entregar à administração do condomínio. Por quê? Porque se ele está documentado, né? E aí você estabelece um cronograma, tá? Nós temos vários contratos aqui com condomínios, né? O síndico ou o gerente ele recebe um documento que pode apresentar para moradores e diretores, se for o caso de comércio, e aí ele vai justificar aquele investimento, porque esse valor foi maior. Foi maior por conta disso, por conta dessa entrega. Lembrando que no caso de condomínios, né, síndicos respondem civil e criminalmente, então, todos têm interesse de fazer algo que possa lhes deixar seguros. No caso da indústria alimentícia, de forma em geral, toda a cadeia produtiva de alimentos, ele vai ter algo que precisa conviver, que é a conformidade perante a legislação e as auditorias de padrões de qualidade que ele precisa atender. Um relatório alinhado às normas da Anvisa, né, a ISO 22000, com registro fotográfico, análise de tendências, né, que hoje né, é elementar e muitas pessoas me procuram, né, a partir do momento que tem essa exigência do cliente, eles não sabem o que é uma análise de tendência de infestação por setor, indicadores de desempenho, que chamamos KPIs, né, não conformidades ou uma nomenclatura que usamos também, sugestões de melhorias, tudo isso detectadas e apresentadas ao cliente, esse documento se torna o quê? Parte de um dossiê de auditoria da empresa, e aí cria uma dependência positiva do seu serviço, ou seja, aquele cliente, a partir do momento que ele vai alcançando níveis positivos nas fiscalizações, principalmente inerente ao controle integrado de pragas, né? Sem pontuação, né? Então, claro,
Qual a indústria vai querer perder um parceiro desse, arriscar numa aventura sem saber que aquela prestadora de serviço tem essa mesma qualidade? Nós temos, Fred e demais amigos aqui, contratos com mais de 20 anos, né? E sem nunca ter sido pontuado no item controle integrado de pragas. Então, Uhum. isso é muito importante para nós. Aí temos, E, Carlos, a sim, primeira pergunta. Gerardo Mescla faz a pergunta: como você avalia a qualidade do material nos relatórios e como informar as pessoas qual material é bom? sim. Bom, na verdade, existe aquilo que é necessário para fazer frente às fiscalizações, e quando nós falamos de fiscalização, isso praticamente é comum em todos os países, né? Que é a terminação que nós utilizamos, ou alimento seguro, né, ou o controle integrado de pragas, que é um item dentro de um conjunto de normas que devem ser atendidas, como higienização, né, calibração de equipamentos, etc. e tal. O que é que se quer a nível de apresentação de documento? Primeiro, uma linguagem clara, bem objetiva, de fácil visualização, porque como é que funciona na prática, no dia a dia das grandes corporações, das indústrias? Reuniões de avaliação da gestão da qualidade. Então, eles vão apresentar vários indicadores, né? Mais um deles, e com bastante relevância, controle integrado de pragas. Então, ele vai trabalhar ali com gráficos, né? E então, o que é que se analisa? Está havendo consumo na, nas caixas porta-iscas, sim, em que ponto e com mais frequência, aquele porta-isca que está com mais frequência de consumo, então por que está havendo aquilo e qual a ação frente àquele indicador, nas armadilhas de colas tradicionalmente instaladas no ambiente interno, onde está havendo mais captura, daí o mapa, né, com a identificação visual para essa identificação, o que é que está acontecendo, por que está tendo a captura daquele inseto ou do mesmo, daquele roedor, naquele ponto ali, aí você observa que às vezes é uma facilidade de acesso, uma soleira numa porta, então isso já despacha uma ação também. No tocante às armadilhas luminosas, a análise de cada refil, né, com o quantitativo dessa captura, né, se tem mais evidência de moscas, né, de insetos noturnos, e aí também vai sinalizar a vulnerabilidade daquele setor, né? Enfim, essas visualizações vão gerar, né, alertas para a gestão da qualidade, que grande parte disso aí já é sanado a partir da análise da empresa de controle de pragas no seu dia a dia. Por exemplo, Fred e demais amigos, o que é que a gente percebe, inclusive, quando estamos ministrando o curso de controle de mosca na cadeia produtiva de alimentos? Né? A pessoa tem 10 armadilhas luminosas. Aí ele pega o refil número um, dobra aquele refil, descarta, coloca um novo. Então, ele não analisa. Tá? Esses dispositivos eles devem ser observados. Então, quando você vai analisar as armadilhas luminosas, você tem 10 pontos ali de armadilhas luminosas, é importante saber o que é que está acontecendo na armadilha número um, na 2, na 3, na 4, até a 10ª. Analisar cada refil, colocar esses refis um do lado do outro, com a devida numeração, para verificar portas-iscas. Então a pessoa vai, limpa ali o porta-isca, que até a própria limpeza tem que ser bem criteriosa para não retirar a marcação, né, que os roedores já possam ter deixado ali. Né? Mas simplesmente ele vai verificar se teve consumo ou não. Se teve consumo, ele vai colocar no seu aplicativo ou no seu formulário, mas e a ação frente àquele consumo? Né? Então, é isso, basicamente, que as fiscalizações esperam de um relatório e as auditorias. Fui preciso na resposta? Precisa complemento?
Perfeito. Então vamos seguir aqui. Bom, nós temos uma proposta de implementação, né? Que pode te levar, você que está nos acompanhando, do papel ao digital, em 4 etapas simples, né? Sem nada muito demasiado ou oneroso. Primeiro, diagnóstico. Segundo, estruturação. Terceiro, a capacitação. E quarto, a digitalização. Então, a implementação ela não exige grandes investimentos tecnológicos, porque a pessoa pode achar que essa mudança para esse universo digital de entrega mais detalhada vai exigir dele milhões de investimentos, né? E eu mostro que não. É possível começar com um relatório estruturado e evoluir para soluções digitais conforme o crescimento da sua carteira. Mas é importante que você tenha como meta esse crescimento. O fundamental é a consciência na coleta de informações técnicas em campo e a clareza na apresentação dos resultados ao cliente. Claro, um relatório ele precisa de coletas, ele precisa de dados, né? E aí nós temos um problema também, né, da parte do cliente, que muitas vezes não está fazendo o seu dever de casa, mas não é a nossa questão aqui. Eu não estou falando para gestor da qualidade de indústrias, que também ministro treinamentos para eles, e muitas vezes mostro que nós não conseguimos, como controlador de pragas, entregar o melhor, porque também eles falham lá na ponta, na indústria, na coleta de dados, né? Por exemplo, no abastecimento da planilha de registro de ocorrências, né? Porque nós temos uma visita periódica, seja semanal, quinzenal ou mensal. Mas a indústria está lá todos os dias, os seus colaboradores, e às vezes não fazem os devidos registros, né? Já existem sistemas de gerenciamento de clientes que te oferecem excelentes resultados, né? A RUPPES é desses sistemas, né? Por isso estamos aqui. E aí eu tenho uma dica prática: comece pelos seus 5 maiores contratos. Professor, não tenho contratos. Aí você precisa da minha ajuda. Que o que eu tenho feito é fazer com que pessoas comecem a construir a sua carteira de contratos, né? Mas vamos levar em conta que você pega esses maiores contratos, implemente um novo modelo do relatório, colete feedback disto e use os resultados como case de sucesso para apresentar aos demais clientes. Lá na frente, mais um pouquinho, eu vou passar um pouco de como nós chegamos a ter uma experiência com a entrega de relatório. E aí, ROI e resultados comprovados. Aqui eu vou citar, né, um caso real, tá? Uma empresa de pequeno porte, uma dedetizadora com 120 contratos mensais, num ticket médio de R$ 350, ao implementar relatórios inteligentes ao longo de 12 meses, reduziu churn, que são cancelamentos, de 35% para 18% ao ano. Veja, provando que relatório gera cancelamento, às vezes não é nem o serviço, tá? É falta da documentação, às vezes ele está até conseguindo, e eu já cheguei a contratos que me foi dito, olha, a empresa até consegue o controle de pragas, mas ela não tem a documentação que nós precisamos, né? Aumentou o ticket médio para 490, de 350 a 490, ou seja, um aumento de 40%. Gerou 28 novos contratos por indicação. Veja, quando eu apresento mais, quando eu melhoro a minha performance documental, eu gero. Tem é um fenômeno isso aqui. Indicação. E eu sempre digo: nosso melhor vendedor é o nosso cliente. Conquistou 3 contratos industriais de alto valor. Resultado: aquilo que era uma receita anual de 504 mil foi para 820, um aumento de 63%. E olha, sem aumentar a equipe operacional. Eu tenho o próprio exemplo, né?
para apresentar esse aqui e também um exemplo nosso real, né, de reduzir quadro operacional a partir da implementação de gestão da qualidade, diminuir a quantidade de técnicos, melhorar o roteiro, melhorar toda a parte, né, digital e subir o faturamento, reduzindo quantidade operacional. Isso é fantástico, tá? Próximos passos. Esperando que de posse disso possa te ajudar, né, a você começar este mês ou quando você achar que é importante essa mudança radical para o seu negócio. Audite seu relatório atual. Revise o que você tem, que você entrega hoje, tá? Claro, você se tem dificuldade, você pode recorrer a um modelo, inclusive nós temos, né, um kit de documentos editáveis, caso você, né, deseje, entre em contato conosco, mas você personaliza o que você, né? É importante que o relatório, né, retrate a sua realidade. O cliente consegue entender, sem explicação verbal, o que foi feito e por que foi feito. Faça-se essa pergunta. Escolha um segmento piloto, caso você não tenha essa performance de entregar um relatório. Selecione o segmento mais lucrativo da sua carteira, exemplo. Você tem indústria de alimentos, foca na indústria, porque a gente tem ao nosso favor a legislação, as auditorias, né? Você tem um forte na parte de condomínios, então selecione esse segmento para você implementar um novo modelo, né, de relatório, ou passar a adotar um sistema que te auxilie nisso. Crie seu relatório profissional, desenvolva um modelo com a sua identidade visual, né? Caso você não tenha a expertise, procure, né, quem possa te auxiliar, que esse relatório detenha campos técnicos estruturados, né, que possa estar ali substanciado com registros fotográficos, recomendações personalizadas, né? Ainda me recordo de uma não conformidade que alguém apresentou, que era uma não conformidade que acusava a própria controladora de pragas, né? A não conformidade era o seguinte: muitas folhas de árvore dentro do porta-isca. Pelo amor de Deus, né? Solução limpa, pelo amor de Deus, esse porta-isca não está sendo monitorado adequadamente. Quer dizer, falta aquela visão, aquela visibilidade do que fato que é uma inconsistência da parte do cliente, uma fissura, né, um buraco, a falta de uma tela e por aí vai. Meça e apresente resultados. Em 90 dias, compare a taxa de renovação e o feedback dos clientes que receberam o novo relatório versus os demais que você não entregou, que na verdade o correto, né, e eu aconselho, é você entregar 100% da sua clientela. Eu falarei isso mais, né, adiante, tá? Seu relatório é sua proposta de valor, tá? Nós temos um treinamento, como você entregar uma proposta que encanta, uma proposta que faz com que o cliente te chame, que o valor seja superior ao dos concorrentes, mas a proposta que vai encantar o cliente. Nós temos esse treinamento. Empresas que se destacam no controle de pragas não vencem apenas pela eficiência técnica, vencem pela capacidade de comunicar esse valor com clareza e profissionalismo. O relatório inteligente não é apenas um documento, é a prova do seu trabalho, é aquilo que foi prometido numa proposta e agora ele se torna uma realidade. O argumento da sua renovação e a vitrine da sua excelência. Poxa, eu fico empolgado. O cliente não compra o serviço que você faz, ele compra o serviço que ele consegue ver e entender. Lembrando que o controle de pragas, né, não consiste apenas em pulverizadores e inseticidas ou raticidas, mas o controle integrado de pragas consiste em documentação que comprova esse serviço.
né? Então é importante que já comece uma mudança nesse conceito, né? É claro, lá na ponta nós vamos fazer uso dos equipamentos e dos produtos, né? Mas o resultado final, além do controle das pragas, né, é um acervo documental que que esse cliente, uma indústria, um condomínio, ele vai se valer quando necessário. Documente com inteligência, transforme cada visita em evidência de valor. Nós temos aqui, né, um grupo no WhatsApp, né, da nossa empresa, que é o operacional. Então, ainda que eu esteja viajando, ou passei o dia aqui em home office, hoje na minha casa aqui, mas acompanho tudo que está acontecendo, né? Com registros. E o cliente, quando ver isso, às vezes, né, uma não conformidade que ele transita no seu dia a dia, mas quando é apresentado em forma de relatório, poxa, a gente passa todo dia por isso aqui e não conseguimos ver. Então a gente já traz, né, esse suporte ali. É claro que as equipes né, de manutenção ficam um pouco, né, aborrecidas, né, com tanta demanda, né, são buracos, fissuras e tudo mais. Cresça com consistência, retenção, indicações como um motor de expansão. Tem gente muito preocupada em vender, como vender, professor, eu quero vender, né? E eu sempre digo, nós precisamos primeiro aprender a fazer, depois vender e depois manter, né? Mas veja, se eu trabalho a minha parte de apresentação, documental, de relatórios, eu vou ter retenção e vou ter indicações, né? Então eu vou gerar um processo de lead natural, orgânico na minha empresa. Lidere seu mercado, posicione-se como uma referência na sua região. Eu cito como exemplo, eu estou aqui, né? Nossa empresa aí em Alagoas, Brasil, Fred. Alagoas é um estado muito pequeno do Brasil, mas estamos atuando em Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Bahia, estados vizinhos, né? Concorrendo de igual para todas as grandes companhias que estão aqui no nosso mercado, né? E sobrevivendo a partir de uma entrega excelente de documentação. Tudo bem, pessoal? Fred, Sim, tudo bem? não consigo escutar agora. Está me ouvindo? Sim, Pronto, perfeito. Tudo bem até aí, né? tudo ótimo. Aham, pronto. Então já passo já a bola para você. Vamos aqui já próximo do nosso encerramento. Aqui eu já começo a trabalhar com o caso real, né? Nada fantasioso ou nada copia e cola, né? Então eu quero mostrar aqui e gosto muito de trabalhar com isso, fazendo uma linha do tempo, e essa linha do tempo é interessante porque a linha do tempo que eu estou criando aqui, ao mesmo tempo que a linha do tempo da nossa existência como empresa, ela trata também da linha do tempo do controle de pragas aqui no Brasil e também da legislação de alimentos. E aqui eu começo de 1992 como um marco inicial, que foi o início da Exalar, empresa da qual eu sou diretor e responsável técnico. E aqui eu apresento como era no início no nosso portfólio: administração de condomínios, terceirização de mão de obra, porteiro, zelador, faxineiro, encanador, eletricista, piscineiro, jardineiro, desentupimento, limpeza de fossa, limpeza de estofados, tratamento de pisos, limpeza de fachada, limpeza de caixa d'água, pinturas. Aí eu acrescento, né, só a título de, né, de brincadeira, manicure, pedicure, unha encravada, né? E aqui eu coloquei proposital mesmo em destaque, detetização, né? Foi proposital, não é erro de grafia, não. Aqui eu coloquei proposital, porque veja, estava lá no final, né? E a expressão lá em 92 era detetização mesmo, não era nem dedetização, nem desinsetização, né? E aí nós iniciamos, né? O carro-chefe era a administração de condomínio e a dedetização era lá, estava lá no último plano, né? A, a, a Prag,
que foi um grande marco na nossa história. Ele só veio em 93, então eu comecei antes do surgimento da Prague, né? A primeira Expo Prague foi em 96, eu não fui a primeira, né? Em 97, nós tivemos um marco na nossa legislação de alimentos, foi a Portaria 326, aprova o regulamento técnico sobre as condições higiênicos, sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Aqui a gente já estava com um pequeno conceito de controle de pragas, mas ainda estávamos aqui mergulhados nesse portfólio. Em 2000, houve uma mudança radical, porque eu fui para a primeira Expo Prague. E aí sim, percebi que havia um mundo, um universo, um segmento que eu não estava explorando. Aqui, como o nosso carro-chefe era condomínio, eu ia para a Expo Síndico, em São Paulo também. Nunca tinha tido interesse de ir para a Expo Prague, mas fui. Lá conheci a Prague, né, que idealizou esse nosso evento, um dos maiores na América Latina. E então, Fred, depois de uns 6 meses desta primeira Expo Prague, acho 4 meses, 5 meses, fui a São Paulo diretamente para a Prague. Antigamente era a Associação Paulista, agora a Associação das Empresas de Controle de Pragas. E o que foi que eu fiz? Fui à Praga e, ao chegar, conversei com o diretor executivo, Sérgio Bucalini, que se tornou meu amigo, e ele, ao me ver, disse: "Ó, você está de passeio aqui em São Paulo?" Eu disse: "Não, eu estive na Expo Praga e vim agora porque eu quero conhecer melhor esse segmento e quero que você me apresente a melhor empresa que existe desse segmento." "Poxa, você veio só para isso?" "Sim." Ele pegou o telefone, ligou, falou com alguém, 10 minutos depois chegou um carro, me buscou e me levou para a Aceio, né? Que era uma gigante de controle de pragas, né? Lá conheci José de Sá, que se tornou meu amigo, e lá ele me apresentou, né, a Aceio. E eu fui registrando com os olhos e me lembro quando fui ao departamento de relatórios. Que coisa fantástica. Ao voltar para a minha cidade, contratei uma equipe de marketing, fiz o maior evento até hoje na minha cidade. Controle integrado de pragas na área de alimentos. Foi um master. Um evento para 200 pessoas, um coquetel de luxo, né, num resort que fica aqui encravado em Maceió, Hotel Jatiuca. Estava governador, secretário de saúde, coordenador do curso de nutrição da Universidade Federal, todos os conselhos, medicina veterinária, química, biologia, do CREA, né? E então nós apresentamos ali tudo aquilo que eu tinha alcançado no evento na Expo Prague, e aí eu ressalto a importância, né, da Expo Prague para mim e para todo o segmento aqui no Brasil e todos os outros eventos também, né, Peru Plagas e outros, né? Bom, e aí, diante disso, enveredamos num processo de qualificação na área de alimentos. Cursos, né? Fizemos aqui parte da primeira turma de consultores do APPCC, que é Análise, Perigos e Pontos Críticos de Controle, e aí pós-graduação em Vigilância Sanitária de Alimentos, e enveredamos, né? E aí, coincidentemente, né, 3 anos depois da implantação da Portaria 326, começou a haver a exigência dessa portaria, né? E aí, aquilo que era um serviço com a garantia semestral, tá? No nosso início aqui não havia garantia de 3 meses, tudo que se fazia era 6 meses, nós conseguimos vender contrato mensal. Escute bem, no mercado que a garantia era de 6 meses, nós vendemos contrato mensal. E qual foi o argumento para poder oferecer um serviço que se pagava a cada 6 meses e agora o cliente passar a pagar mensal? Porque ele precisava de uma coisa chamada relatórios. Está dando para entender
a linha do tempo, Fred? Sim, consegui entender. E veja que eu coloquei, né? Então aqui foi a virada de chave. Vendi contrato mensal quando a garantia era de 6 meses. E eu entregava RTA para mim, relatório técnico de avaliação a todos os clientes. E a cada exigência eu aprimorava mais o meu relatório até chegar em ponto de sermos procurados pela excelência do nosso relatório. E muitas vezes os auditores e os fiscais perguntavam aos gestores da qualidade aqui: essa empresa que atua aqui, ela é de São Paulo? Não, é uma empresa local. Poxa vida, que ótimo relatório. Né? Avançando, em 2002, nós tivemos a RDC 275, que trouxe os POPs, né, e as boas práticas, e aí dispõe sobre o procedimento operacional padronizado e a lista de verificação das boas práticas, né? E tanto na portaria 326 como aqui na 275, em 2002, já a nomenclatura não era dedetização, já controle integrado de pragas. Em 2016, a RDC 216 de 2004, ela vai fechar aqui, basicamente, né, a 326, a 275 e a 216, são as bases, né, para a gente atuar. Boas práticas para serviço de alimentação, a norma principal para restaurantes, cantinas, bufês, cozinhas industriais, define as regras de manipulação, estrutura, higiene, armazenamento e transporte, né? E aí eu me recordo que vivi essa implantação, portanto, eu vivi um momento em que não se usava touca, eu vivi, né, e tive o prazer de fazer o primeiro relatório de não conformidade para uma indústria que não tinha, né, telas, os combongóis eram abertos, né? Então, tem uma história muito, muito valiosa que eu tenho muita honra de compartilhar. E aqui em 2026, ano em que nós estamos, né? Saímos desse portfólio aqui, tá? Para esse portfólio em 2026, na verdade, desde 2023, né? Que nós estamos com controle integrado de pragas e com limpeza de caixa d'água, com um asterisco aqui para limpeza de caixa d'água, só fazemos para contratos, cliente contratual. Então, nós não fazemos limpeza de caixa d'água para uma residência, para isso, né? Só para clientes contratuais. Bem, e aqui, já perto do nosso encerramento, trago um caso da vida real, e aqui trata-se da inspeção para contrato em um grande laticínio, e a situação era a seguinte: uma alta infestação de moscas, e eu me deparei pela primeira vez, eu acho que isso aqui deve ter 5, 6 anos, né, esse caso. Eu me deparei com uma experiência bem interessante, e nunca havia passado por ela. Duas empresas de controle de pragas atendiam essa indústria. O diretor de qualidade dessa indústria é um profissional de altíssimo nível, ao ponto de já prestar consultoria a outros laticínios. Então, ele passou a dar consultoria em um laticínio que nós atendemos, e ao chegar, se surpreendeu com o controle de moscas. E aí, só com o gerente lá do nosso cliente: rapaz, que mistério é esse do controle de moscas? Então, o gerente nos indicou, e então esse gerente desse grande laticínio nos convidou, e nós fomos fazer essa, essa inspeção. E aí nos surpreendemos. Por quê? Porque, por ser um cliente de grande porte, era um contrato semanal. Só que era o seguinte: a primeira semana, quem atendia era uma multinacional. Tá? Eu oculto aqui o nome, mas imagine uma das maiores que você conseguir lembrar aí. A segunda semana era uma empresa local. A terceira semana voltava a multinacional, e a quarta semana voltava a empresa local. Duas empresas para tentar resolver o problema de moscas. E aí vem a primeira pergunta: por que o cliente não ficava apenas com a multinacional? Eu fiz essa pergunta. Porque você tem dois prestadores de serviço. Eu disse: olha, nós não ficamos com a multinacional todas as semanas, porque o preço ficaria muito elevado, né? A segunda pergunta:
Por que vocês não ficam com a empresa local? Uma boa empresa também, porque eles não nos entregam os relatórios que a multinacional entrega. Consegue compreender? Uma semana a multinacional, outra semana a empresa local, a outra semana a multinacional, a outra semana a empresa local. Por que não ficar com a multinacional? O preço semanal ficaria muito elevado. Por que não ficar com a empresa local? Ela não entregava os relatórios que a multinacional entregava. Bom, e aí a situação continuava, né, com alta infestação de moscas. Conclusão: resolvemos o problema que duas empresas não estavam conseguindo, né? E aquilo que era a primeira semana uma multinacional passou a se exalar, segunda semana exalar, terceira semana exalar, quarta semana exalar. O problema com as empresas anteriores, os serviços eram realizados aos domingos após as 12 horas, e aí nós apresentamos uma solução e a solução os surpreendeu. Por quê? Porque a Exalar executa os serviços em dia normal e horário normal de expediente. Isso aí foi a virada. E aí, quando eles conversaram conosco em treinamentos, que nós também temos esse diferencial de atender a nossa clientela, eles disseram: nós tínhamos uma dificuldade muito grande com as empresas anteriores, por quê? Porque no domingo não tinha expediente, nós tínhamos que conseguir alguém para vir pagar hora extra, transporte e alimentação desse profissional. Mas por quê? Porque tanto a empresa, a multinacional, como a empresa local, elas não tinham know-how para fazer um serviço em pleno funcionamento da indústria, né? Então aqui é um caso da vida real que eu tenho para contar para vocês. E para encerrar a minha participação e dar a sequência, passando a palavra para o Fred, nós temos, né, a UniExperts, cursos e treinamentos, e aí nós estamos com a nossa agenda de cursos, né, para março de 2026. Nós temos um cronograma mensal, né, e nós temos aí dia 3, já acho que é terça-feira, controle de baratas na área de alimentos, dia 10, controle técnico de formigas domésticas e cortadeiras, dia 19, controle de moscas na cadeia produtiva de alimentos, né, um bom curso, e no dia 24, como realizar a inspeção inicial e fechar contratos, né? Para empresas que são filiadas à Pestimix, eles participam na modalidade free de todos os cursos. Também pelo UniExperts Cursos e Treinamentos, nós temos ajudado, Fred, muito o nosso segmento, proporcionando ao nosso eh, controlador de pragas, o diretor da empresa, que possa conquistar, né, a formação técnica para se tornar o RT da sua empresa. E nós temos aí a Tatiana, que é uma das nossas filiadas lá de Brasília, né, com a sua carteira do Conselho de Química. Nós temos o Miguel lá de São Paulo, nós temos o Pedro de São Paulo. Isso para nós é uma alegria muito, muito grande. São mais de 100 profissionais que já são responsáveis técnicos de suas empresas. A Pestimix é uma rede, como falamos, hoje é a nossa realidade aí. Nós não somos uma franquia, somos uma rede que as empresas se filiam e passam a ter um know-how, né, de crescer, né, e poder então alçar voos maiores com a captação de clientes de grandes contas e mantê-los, né, porque não adianta só conseguir captar, mas manter é o grande segredo. E agora, então, eu passo a palavra para o nosso amigo Fred, da RugPest, que ele vai prosseguir, né, mostrando na prática o que é um relatório inteligente. Eu costumo dizer o seguinte: eu posso ajudar, né, a conquistar o cliente, né, a captar esse cliente de alto nível, né, e o Fred vai ensinar como manter esse cliente através de um relatório, né, inteligente. Então, Fred, muito obrigado pelo convite. Espero que possa ter contribuído de alguma forma. E agora a palavra com você, Fred. Muito obrigado pela informação e por compartilhar sua experiência. Eu sou o Fred Muro de Copypaste. Copypaste é um software
do Peru. Nós temos implementações em 22 países de toda a América, América Norte, Centro e Sul. E vamos lá. Por ejemplo, para poder fechar esta exposição que ha sido feita por Carlos, ajuda muito ter um exemplo visual. Então, este é o sistema Copy-Paste, este é um ambiente de provas, todas as informações aqui são inventadas, tá bom? Então, o sistema tem muitas funções, mas para objetivo desta reunião, que é relatórios inteligentes, vou a explicar duas coisas. Primeiro, que o sistema permite a criação de todo o processo que sua empresa de controle de pragas precisa desplegar em seus clientes. Por exemplo, revisão do trampa de luz, caixas, porta-iscas, lâminas de cola, processos de revisão ou inspeção ativas, todo o processo que você ha vendido a seu cliente ou que você faz nas instalações. Então, todos estes exemplos são processos criados no espanhol. Você pode e deve criar seu processo no português. Você pode indicar quais são as variáveis do segmento ao processo, variáveis também ou perguntas do capturas para poder fazer as gráficas de tendências, para ter também informações históricas. E vou fechar aqui. E tudo isto é trabalhado com os pontos do controle. Por exemplo, a caixa NUM 2, trampa de luz NUM 35, tudo isso. Então, o sistema tem várias formas para o trabalho no campo. Uma delas é escaneando um QR Code. Você também, por exemplo, pode carregar os planos ou layouts de seu cliente ao sistema e fazer a indicação de onde ficam os pontos de controle. O sistema tem relatórios para fazer indicações de todos os pontos por plano e tudo isso. Agora, eu vou acessar a meu telefone com o sistema Hupipesti, é uma aplicação para telefone. E bom, aqui o operário pode ver seu calendário das visitas, pode tirar fotos, indicar a aplicação dos produtos, levantar riscos, tudo isso. Por exemplo, se eu escaneio o QR Code, o sistema apresenta todas as informações do contexto ao operário. Onde fica, qual é o cliente, qual é o contrato, o que ponto do controle o cliente está e o mais importante, tudo o processo operativo para essa revisão do caixa porta-iscas ou para essa revisão do trampa de luz ou para a aplicação do processo de pulverização, aspersão. Então, unicamente o operário precisa fazer clique no checklist. Se é um processo onde ele pode capturar pragas, ele pode fazer essa indicação, por exemplo, um roedor, ratos. Ele pode escrever comentários, pode também fazer indicação de o que produto foi colocado. Quando você cria o produto, você cria isso com ingredientes ativos, técnica de aplicação, se vai ter uma diluição, com todas essas informações. Também você pode carregar ao nuvem toda a documentação do produto, por exemplo, a ficha técnica. Você também pode tirar fotos, por exemplo, com uma câmera, aqui. Puede indicar comentarios a essa foto, pode tirar mais de uma foto por revisão do ponto do controle. E se com esta atividade o operário fecha a visita do cliente, ele pode solicitar uma assinatura ao cliente. Aqui o cliente coloca a assinatura, também o nome, João Flores. E todas as informações
van ao nuvem, tá bom? Então, quando você tem, por exemplo, um cliente com todos os pontos de controle assim, a atividade pode ter um tempo de 3 horas, 4 horas, a- até fechado do visita. Então, depois de 4 horas do trabalho, quando o operário fecha a visita, o sistema toma todas as informações operativas, as processa e entrega no e-mail um relatório. Mas, em todo momento que o operário tem feito alguma atividade, tudo vai ao nuvem no tempo real. Por exemplo, se eu volto para o contrato e vou para inspeções do contrato, eu posso ver que a caixa número um foi feita por este operário há um minutinho nesta ubicação. Bom, então você pode ver em todo momento onde fica o operário, que foi feito, eh, quando foi feito, quais foram as perguntas no checklist marcadas, se ele capturou pragas, se ele aplicou produtos ou tirou fotos ou tomou assinatura dos clientes. Toda a informação vai no tempo real. E isto serve também para que o sistema possa criar relatórios. E algo muito importante com os relatórios é que não todos os clientes precisam as mesmas informações num relatório. Por exemplo, se você atende indústria do alimentos, área de qualidade precisa de informação muito mais rigorosa ou muito mais a detalhe que, por exemplo, um administrador do restaurante ou um encarregado do escritório. Tá bom? Então, o sistema tem mais de 40 formas para agregar informações ao relatório e com um solo clique você pode indicar ao sistema: oi, eu preciso que para este cliente especificamente o relatório fique assim, ou que para todos meus clientes os relatórios sejam assim, com estas informações. Por exemplo, eu tenho aqui um relatório onde mais que as informações de você como empresa de controle de pragas ou de seu cliente, você tem, por exemplo, resumo de capturas, análise de distribuição de pragas na áreas. Se você precisa, por exemplo, entregar informações históricas, tudo isso é calculado automaticamente pelo sistema. Inclusive, você pode criar limites de tolerância para que o sistema envíe lembretes ou alertas no e-mail, dependendo do comportamento das pragas. Também, se, por exemplo, seus clientes precisam das informações históricas por espécie, por meio de análises, por evolução ou comportamento das pragas, o sistema faz tudo isso automaticamente. E todas as variáveis do segmento são criadas por a gerência de operações. Isso significa que pode ser tão fácil ou tão resumido, tão curto como você precisa, ou tão detalhado como seus clientes precisam. Você pode ter também à mão tudo o análise dos produtos, qual foi ingredientes ativos, número do registro do produto, dosagem, técnica de aplicação, tudo isso. E também o sistema entrega todas as fotos que foram tiradas na inspeção, nas operações, uma ventana de data e tudo isso é com o objetivo de que você possa ter uma operação transparente e possa entregar relatórios com muita informação acionável de forma automática. Porque você pode ter uma operação muito bom, muito certa, mas se você tarda 3, 4 horas, 2, 3 dias em entregar esse relatório de sua operação, você tem uma desvantagem, né? Você tem um problema de elaboração dos relatórios à mão. São muitas horas que o sistema faz isso automaticamente. E
Falando de eventos proximamente, nós também vamos a ficar com um stand allá para Expo Prague, em São Paulo, para outubro, né? Eu queria mostrar tudo isso. O sistema também tem incluído, por exemplo, um módulo de análise de riscos, módulo de matriz de riscos, análise, seguimento, auditoria sobre riscos, tudo isso e muito mais. Com o sistema, você pode criar agendamento das visitas, pode ter seu padrão do clientes, eles podem ter também um usuário para acessar ao portal do cliente e baixar documentação. Você tem controle do estoque, você pode criar propostas de vendas ou orçamentos e faz um seguimento às vendas também. Então, eu queria mostrar isto a vocês e também agregar que nesta apresentação de Carlos vai ficar em nosso canal no YouTube do Brasil, Rupipesti Software Brasil, tá bom? Temos outras apresentações, se vocês gostam de ver aí. Todas as apresentações prévias, por exemplo, no espanhol ou no inglês também, vamos a ir aplicando subtítulos e também carregando ao canal no YouTube do Brasil. Então, isso seria todo e eu quero agradecer novamente a Carlos por pela atenção, pelo tempo, pelo experiências compartidas. Carlos, não sei o que você acha de o que pudo ver do relatório. E é aquilo que eu falei, né? A gente abordou a realidade, eu já estou tendo aqui alguns feedbacks no WhatsApp aqui, e, e aí você teve a oportunidade de mostrar como isso se traduz na prática, né? Em uma forma de entrega, né? Uhum. Eu creio que o objetivo foi alcançado, foi mostrar a importância com casos reais, né? E que existe, né, uma forma bem mais prática hoje de você atender o teu cliente com alto padrão através, né, de um bom sistema. Hoje não é nem um sistema, né? Hoje é um bom sistema que te entregue realmente aquilo que o cliente necessita. Então, agradeço demais, Fred, o convite. Espero ter contribuído aí com o pessoal, né? Passando um pouco da experiência. Me coloco também à disposição e em outras ocasiões, né? Nós vamos estar juntos aí, tá bom? Tá bom. Eu tenho uma pergunta aqui, Max Controle. Um saludo, Max Controle. O sistema permite que dois ou mais operadores usem o mesmo cliente e na mesma visita? Sim. Se, por exemplo, essa é uma boa pergunta, porque existem outros sistemas que não permitem isso. Eh, por exemplo, se seu cliente tem esta forma e seu operário Carlos y Joao van ambos ao cliente y Carlos toma a izquierda y Joao toma a direita. Quando a visita seja fechada, o sistema cria um relatório com tudo o que aconteceu. Não unicamente com o que hizo Carlos ou com o que hizo ou com o que foi feito por Joao, sino com tudo o que aconteceu. E também há capítulos dos relatórios para poder conhecer todos os eventos. Por exemplo, você tem um capítulo de tudo o que aconteceu na instalação, na visita de hoje, e também qual foi a contribuição do trabalho do Carlos, qual foi a contribuição do trabalho do operário João. Você pode ter tudo isso. E também falando tudo isso, por exemplo, se você tem uma aqui, se você tem o seu cliente uma necessidade de conhecer, por exemplo, tudo o que aconteceu na instalação, você tem um relatório para isso. Se, por exemplo, você precisa conhecer o que aconteceu na caixa número 15 em o último ano, também pode ser feito no sistema. Por exemplo, eu posso acessar a caixa e ver a evolução que ha tido esta caixa para capturas, para consumos,
para todas as variáveis que foram criadas para o processo de revisão do caixa. Por exemplo, eu posso ver, oi, eu preciso ver iscas, consumo do iscas. E eu posso ter aislado ou enfocado a caixa número 15. ¿M? Independientemente de que esta caixa foi vista este mês por João, o mês anterior por Carlos e há 4 meses por Raul, por exemplo. Isso é independente. Você tem traçabilidade para conhecer quem foi responsável operário do evento, mas você pode conhecer historicamente tudo o que aconteceu também. Muito obrigado pela pergunta, né? E se vocês não têm outra pergunta, nós podem encontrar a nós a página hupipesti.com. Também temos um Facebook chamado Facebook BR para o Brasil. También vocês podem encontrar-nos no Instagram e também se vocês têm previsto assistir ou ir ao evento de Expo Prague para este ano, também vamos estar lá. Bom, então eu acho que já é momento de fechar a reunião. Estou muito agradecido por a participação de vocês nesta sala no Zoom, também por as pessoas que assistem à reunião no YouTube e também a gravação no Facebook. E também muito obrigado, Carlos, pois pela apresentação. Eu acho que vamos a ter muitas oportunidades de fazer apresentações de muito valor para empresas de controle de pragas, né? Forte abraço. Até Então, a próxima. até a próxima. Então, que tenham boa noite todos. Todos. Tchau. Graças, graças.